Oi, meu nome é Rosa Oliveira Oi, meu nome é Luísa Olinda. e este é o Pod Crédito, o podcast da Viver de Crédito. Nós estamos contribuindo para criar valor, reinventar e conectar o mercado de crédito. Este conteúdo está disponível também em vídeo no YouTube. Olá, amigos! Bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Crédito. Neste episódio, nós trazemos uma entrevista com ele, que é referência em futurismo, inteligência competitiva digital, inovação e transformação digital. É o Carlos Nepomuceno, o Nepo. O Nepo é jornalista de tecnologia e doutor em ciência da informação. E há 20 anos trabalha, escreve e pesquisa sobre a era digital. Também é professor em vários cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro. Publicou 3 livros sobre o digital, entre eles o Administração 3.0 e ganhou o prêmio de inovação da revista Info e top entrevistado da Época Negócios. E nós falamos sobre diversos assuntos, sobre tópicos importantes da transformação digital, sobre uberização, teorias educacionais e sobre a Escola Bimodais de Futurismo. Nepo, para começar, você poderia nos dar a sua definição sobre transformação digital? Transformação digital é um nome que se popularizou no mercado, que eu acho positivo, a partir do momento que as pessoas começaram a sentir que há uma mudança muito intensa e que as organizações tinham que ter uma ação para manter uma competitividade no mercado que está em mudanças profundas. A minha definição de transformação digital, quer dizer, o que a gente faz normalmente? A gente pega um termo do mercado, né, para poder fazer um diálogo com o mercado e tenta trabalhar com esse termo para embasar esse termo dentro de um conceito daquilo que a gente tem observado com os estudos que a gente tem feito. Então, eu trabalho com a ideia da transformação para o digital. Poderia explicar para o nosso público por que transformação para o digital e não transformação digital? O digital como uma nova era civilizacional e que as organizações têm que fazer um processo trans, né? Quando a gente divide a palavra trans, a gente vai falar trans é a passagem de uma coisa para outra, transexual, transamazônica, né? Transporte, você porta de um lado para o outro, então é sempre uma passagem. Então é uma passagem, a transformação é uma passagem para uma nova formação. Então a gente tem que observar que para você fazer essa passagem, você precisa de uma tampa do quebra-cabeça. Qual é a nova formação? De maneira geral, as pessoas veem essa nova formação apenas com a chegada de novas tecnologias. E aí as pessoas imaginam que vão manter o mesmo modelo administrativo, o mesmo modelo de comando e controle, com novas tecnologias, meio que digitalizando o atual modelo. E o que a gente observa é que a gente faz uma análise civilizacional, a gente recorreu à ciência da antropologia para fazer um estudo civilizacional, foi até os canadenses, pegamos lá os canadenses que, dentro da antropologia, mergulharam no que a gente chama hoje de antropologia cognitiva, e a antropologia cognitiva é uma ferramenta para que você possa analisar a história do ser humano dividir a história do ser humano a partir da chegada de novas mídias. Segundo um dos nossos pensadores da escola, nós somos dessa escola, somos da 4ª geração. Na 3ª geração aparece o Pierre Levy, que diz que mudou a mídia, mudou a era civilizacional. Então a gente está vivendo uma mudança de era civilizacional, a gente tem que entender a nova civilização para fazer a transformação para a nova civilização. Então é um pouco por aí que eu analiso essa discussão aí sobre transformação digital. Bacana, Nepo. E falando sobre Pierre Levy, você já declarou que se alinha à abordagem canadense da visão de que as civilizações se alteram a partir da chegada de novas mídias, né? Com relação às teorias educacionais e a visão sobre o digital, você poderia falar um pouco mais sobre a cybercultura do Pierre Levy e também sobre o paradigma de Thomas Kuhn? O que essas escolas representam? O Pierre Levy, fundamental do Pierre Levy, é esse conceito, mudou a mídia, mudou a civilização, e aí ele vai localizando, em cada era dessa, as relações que se estabeleceram da cultura. Então ele diz que na cultura oral é um para muitos, no local, na escrita é um para muitos geral, sem necessariamente ser local, com rádio, com a televisão, e com a chegada
No digital você criou a possibilidade do muitos para muitos. E eu acho que é esse o mundo que a gente está entrando. E o Thomas Kuhn, o que ele traz de importante é a relação de que o ser humano ele vive em bolhas de paradigma. Essas bolhas, em determinados momentos, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente entra em anomalia e a gente então precisa ir para o método dedutivo. A gente precisa voltar às teorias para depois ir aos dados. E o que está acontecendo no mercado hoje é que as pessoas estão olhando para os dados, sem olhar, sem rever as teorias. Aí não conseguem entender de maneira nenhuma o que está acontecendo. Nepo, e você acredita que todas as empresas tradicionais vão precisar, em algum momento, passar por uma transformação digital ou ainda será possível se relacionar com o consumidor se mantendo no modelo tradicional? Bom, então olha só. O modelo que você está chamando de modelo tradicional, a gente está chamando de modelo administrativo. O comando e controle hoje das organizações é feito com o gestor, com as ferramentas midiáticas que ele tem disponível, que é a oralidade, faz uma reunião, telefone, ou escrito, um memorando, uma carta, um e-mail, e ele toma as decisões baseado nisso. Tudo tem que passar por ele. É uma intermediação que tem que passar por ele, e isso tem, né, um ritmo, um tempo, né, uma forma de resolver problemas desse jeito. O que as pessoas estão fazendo hoje, como na chamada transformação digital do mercado, colocando tecnologias para melhorar o desempenho desses gestores do modelo tradicional. E o que a gente percebe é que a gente tem hoje um novo modelo de comando e controle, que a gente vai ver isso no Uber, vai ver isso no Airbnb, vai ver isso no Mercado Livre, que são ferramentas que são utilizadas para que o consumidor possa substituir boa parte o antigo gestor. A admissão, a promoção, a demissão das pessoas, hoje é tudo feito através de algoritmos em plataformas em que o consumidor e o fornecedor entram uma participação no modelo de autogestão. Então, quando a gente fala de modelo não tradicional, a gente está falando da curadoria ou de uberização. Então esse modelo é uma discussão que a gente tem aqui na escola. Muita gente acha que a uberização vai ser restrita a alguns setores, e eu hoje amadureço que a gente está vivendo uma cultura. A curadoria, mais do que o modelo administrativo, é uma cultura. É a cultura da nova administração, da nova civilização, melhor dizendo. Então essa nova cultura vai impregnar todos os setores, e tudo que não for dessa nova cultura tenderá a se render a essa nova cultura. Então eu acho que as organizações têm que entender que a gente está vivendo uma mudança civilizacional, a chegada de uma nova cultura civilizacional que impacta todas as organizações e os modelos administrativos, os modelos sociais, políticos e econômicos. Tudo. E aí, de maneira geral, todas terão que se preparar para isso. Não tem ninguém que vai escapar. Quando a gente fala de futurismo, diferente de modismo, a gente está falando de 10, 20, 30 anos. Então essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que vão levar tempo. Então tem muitas organizações que no curto prazo, daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos, não terão tanto impacto dependendo da área do setor. Mas tem umas que já estão vivendo isso, já estão perdendo dinheiro e já estão falindo. Quanto mais intangível e quanto mais digital pode ser o produto e serviço que a empresa oferece, mais ela está sujeita hoje a essa nova cultura da curadoria. Falando em intangível, quem vende dinheiro, como é o caso do correspondente bancário que vende crédito, e o seu papel é justamente o de intermediário no ciclo da operação bancária, ele compete hoje com as fintechs, que já nasceram digitais e tem um modelo de negócio descentralizado. Por outro lado, ele presencia também companhias que estão migrando para o digital pouco a pouco, incluindo os próprios bancos, que no caso são seus parceiros-chave. A gente tem um aumento civilizacional, presencia uma invasão das fintechs no mundo, incluindo o Brasil, e, no entanto, temos ainda uma imensa população desbancarizada em diversas regiões do país. No caso do correspondente bancário, que é o nosso público, ele nasceu tradicional, quer ser digital, não só para desenvolver inovação no seu negócio, né, e não desaparecer, mas também para escalar geograficamente as suas operações, assim como estão fazendo as fintechs. Porém, ele depende ainda de uma instituição tradicional, que são os bancos, em termos de formalização, e embora a gente já tenha algum avanço nesse sentido, nesse caso você enxerga ser possível se reinventar de forma independente? Os bancos, eles estão vivendo, primeiro que a gente tem aí a chegada, né, de um novo ciclo, né? As moedas variam conforme as mídias, né? Você teve primeiro as moedas impressas em material pedra, depois você teve cobre,
ouro, e depois você teve a impressa, né? Então você vê, tem as moedas vão seguindo mais ou menos as mídias. As moedas impressas, depois o digital, você teve o cartão de crédito, você teve o cartão de débito, toda a digitalização, etc. E agora a gente está tendo a chegada dos bitcoins, né? Que quebra a ideia da moeda central, a moeda dos países. Isso é uma mudança profunda, econômica, né? De liberdade que as pessoas vão ter de escolher suas próprias moedas, de fazer suas transações e terminar muito com uma certa manipulação monetária que os países fazem para fugir de determinadas situações, de usar o dinheiro como uma ferramenta de manipulação. Então, a tendência hoje, a macro tendência hoje na sociedade, é a macro tendência pela descentralização. O que significa isso? Descentralização, porque nós crescemos demograficamente e quando a gente, por exemplo, você imaginar um casal que tem um filho, a mãe é toda protetora, bota comidinha na boca da criança, não sei o que, todo mundo sabe aquela preocupação, não deixa nem o menino botar a roupa dele, bota a roupa toda. Aí ela vai ter mais filhos, engravidou, e aí ela tem 4 gêmeos. Então, quando de repente de 1 para 5 filhos, ela certamente não vai mais poder cuidar daquele filho como ela cuidava. Ela vai ter que descentralizar. Ela vai ter que deixar as crianças cuidarem delas mesmas, porque ela não vai ter pernas para cuidar de todo mundo. Ela não vai conseguir contratar uma babá para cada filho. Então ela vai simplesmente ter que descentralizar. Então ela vai pedir para os filhos fazerem o que ela fazia na boquinha do outro, do primeiro. Então os filhos vão ter que aprender a se vestir sozinhos, vão ter que comer sozinhos, etc, etc. Então você vai ter que dar independência. Então isso é uma característica do ser humano. Quando você aumenta a população, você não consegue mais ser o protetor, o intermediador, você tem que descentralizar. Então esse é o movimento macro que a gente está vivendo, que a gente vê no micro e está no macro. Então a gente vai ter que descentralizar, vai ter que distribuir ações e decisões, mais ou menos o que a gente fez também no restaurante Aquilo. Muita gente para comer num período muito curto. Então o que você faz? Você tira o intermediador. Então, nós vamos tirar os intermediadores. O que a gente bota no lugar? Tira o tempo e lugar, a gente pode comprar as coisas, pode acessar de longe, não precisa ir no lugar, não precisa ir naquele tempo, pode assistir o filme que quiser no Netflix na hora que você quiser, a hora que você quiser assistir a série, você vai digitalizando. Mas tem um segundo momento, que é a uberização. Em que você quebra o antigo intermediador, o gerente. Você entra num processo de, primeiro você mata o tempo, mata o lugar, mata os intermediadores operacionais e, se possível, você mata o gestor. Tudo isso atrapalha, né, porque você não tem pernas para resolver o problema de todo mundo. Então você tem que deixar de dar comida na boquinha das pessoas. E então esse movimento de descentralização, em 2 etapas, digitalização e uberização, é a grande tendência para tudo. Então as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Uma das coisas, por exemplo, que é chocante, mas que vai acontecer, é o fim da carteira assinada, né? A gente vai viver um período parecido com a chegada da prensa, quando a gente acabou com a escravidão e criou a carteira assinada. Agora a gente vai passar da carteira assinada para os microempreendedores, né? Todo mundo vai ser um pouco uma startup. Essa é a grande tendência que já está aparecendo. A gente já vê isso no Brasil com a multiplicação dos caras do Uber, a multiplicação dos caras do Airbnb, gente cada vez mais vivendo desse tipo de plataforma. No Mercado Livre, na estante virtual, você vê que cada vez mais tem gente vivendo, né, do comércio que vai se fazendo ali. Tem que dinamizar para resolver o problema das pessoas, senão você não vai conseguir resolver o problema no Brasil, por exemplo, de saúde, educação, saneamento, transporte, tudo você tem que uberizar para poder resolver qualidade na quantidade e quantidade com qualidade. A gente tem hoje as fintechs sendo apontadas como o futuro do mercado financeiro. Sobretudo agora que o Open Banking está em vias de aprovação no Brasil, com o empoderamento de dados ao cliente, você acredita que os bancos como nós conhecemos deixarão de existir? Eu acho que os bancos como a gente conhece vão deixar de existir. Com certeza, nós vamos ter um outro modelo completamente diferente. Nós estamos só no início do processo. E o que vai mudar basicamente é a forma de comando e controle. Então vai haver uma distribuição. Esse banco centralizado, que tudo pode, esse alto poder, não vai conseguir resistir ao mercado. E
por falar em comando e controle, você cita os exemplos da Globo, Netflix e YouTube para exemplificar os modelos como intermediários gerenciam seus negócios. Quanto mais comando e controle do consumidor, mais próximo da uberização, certo? E nesse período, as métricas, as avaliações sobre aquela empresa ou serviço se dão por meio de estrelinhas. Nepo, você acredita que a ausência do fator humano nas relações com as empresas é realmente algo negativo? Na empresa tradicional, se tinha um modelo de comando e controle. Tudo é humano. O modelo de comando e controle era a mãe com um filho único dando comidinha na boca. Então eu vou lá, pago o seu salário, você tem, independente do que você fizer ao longo do mês, você tem o seu dinheirinho, né? Ou você é um funcionário estatal que ganha também o seu dinheiro, tem estabilidade no emprego. Aí tem um chefe, tem o seu horário, você vai para um determinado lugar, aí você fica lá, aí termina, você tem as férias, não sei o quê, papá. Se você puder atender bem o cliente, bom. Se não puder atender, tudo bem também, porque a gente às vezes tem um certo monopólio do mercado e tudo bem. Quando a gente vai para a uberização, na verdade você tem uma humanização do processo. Não é uma desumanização, é uma humanização, porque você passa a ter a participação muito mais intensa das pessoas. O que existe de queda de qualidade, que muitas vezes as pessoas comparam, é porque as pessoas não olham para a questão demográfica. Aumentar a população significa necessariamente perda de qualidade de vida. Quanto menos gente, teoricamente, que você vai ter, do ponto de vista assim, de um certo tipo de conceito de qualidade de vida, daquele cara que morava numa fazenda e tal, babá, sei lá se ele tinha qualidade de vida, né? Porque ele tinha que trabalhar de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, vivia de intempéries, não sei o quê. Mas vamos supor que você diga que aquilo ali é uma qualidade de vida do ponto de vista de relação com a natureza e de falta de estresse, sei lá. Aí você então pega esse cara que vivia num mundo de 1 bilhão de pessoas e a gente está hoje com 7 bilhões. Então, há uma queda de qualidade em algumas coisas que precisa ser administrada. Então, tudo isso é humano. Aumentar a população é humano, mudar a mídia é humano, criar novas ferramentas é uma atividade humana. Então, tudo isso é humano. Então, eu acho que a gente está saindo de um humano que tinha um filho para um humano que tem 7 filhos. Então, tem que ser um outro modelo. Aí tem que se adaptar a esse modelo. Aí a mãe fica toda triste porque, ela adorava ficar dando comidinha na boca da criança, mas não vai dar mais para dar. Bacana, Nepo. Na sua escola Bimodais, os alunos fazem aulas pelo WhatsApp e a formação desses profissionais visa prepará-los para pesquisar, ministrar aulas e palestras, né, promover consultorias, tudo sobre o futuro do digital. E também botar a mão na massa. Tem vários grupos aí, educação, agronegócio. A gente tem tentado criar uma visão para esse pessoal poder levar essa discussão para esses setores e empreender. Tem muita gente que é empreendedora. Verdade. E hoje nós temos ainda muitas pessoas que insistem em fazer reuniões presenciais, sendo que pelo digital hoje é possível resolver muitas coisas, né? Como reuniões, aulas, até mesmo trabalho. Você não precisa estar necessariamente de forma presencial para atingir esses objetivos. Em muitos casos, né, você pode fazer à distância e isso significa um ganho de tempo muito grande. Nesse sentido, você acha que o futurismo tem a ver com o tempo das coisas? Olha só, futurismo é uma demanda que acontece na sociedade quando a gente tem essas crises. Você vê que na década passada, se o cara falasse que era futurista, o pessoal achava que ele era maluco. Então o futurista aparece nessas crises. Aí você poderia chamar futurista no passado de filósofo, de, dar um nome qualquer, que aí o cara vai tentar ver o que está acontecendo e vai tentar fazer algumas sugestões. Então, o que você está falando, então o futurismo é uma ferramenta humana para entender o que está acontecendo. O tempo das coisas, quando a gente tem a chegada de uma nova mídia, você muda, você tem uma quebra do tempo. Quando chega a oralidade, as pessoas precisavam estar no mesmo tempo e lugar para poder se comunicar. Quando vem a escrita, você quebra, você continua com a oralidade, mas você também tem a possibilidade de mandar uma mensagem para uma pessoa que não está no tempo e lugar. Aí você quebra o tempo e lugar. E agora a gente está quebrando de novo, reduzindo o custo e permitindo a conexão das pessoas com o mundo todo. Então, essa característica de quebra de tempo e lugar é uma característica midiática. Então, faz parte dessa característica e isso aumenta a velocidade das interações. E abre-se a possibilidade, né, de você criar trocas horizontais, coisa que você não podia antes.
seu livro Administração 3.0, você fala sobre a descentralização da administração de um negócio. Você acha que nós podemos trazer o intraempreendedorismo dentro desse conceito? Mais ou menos, porque o intraempreendedorismo, ele é feito, se for dentro de uma organização tradicional, ele é feito dentro do ambiente. O que tem aí, importante ser percebido, é o seguinte: a passagem da gestão para a curadoria são dois modelos incompatíveis, porque usam duas linguagens, canais e linguagens midiáticas. E as linguagens, e os canais e as linguagens midiáticas são a placa-mãe da sociedade. Então, quando você muda a placa-mãe, como diz o Pierre Levy, mudou a mídia, mudou a civilização, você entra numa nova era civilizacional. Só que a passagem da monarquia para a república foi uma passagem incremental ou, no máximo, radical. E agora é disruptivo. Então a gente está vivendo uma nova era civilizacional disruptiva em relação ao passado. Por isso que eu chamo de civilização 1.0. Até a chegada do digital e do digital para frente, civilização 2.0. Então é incompatível. É por isso que não dá para trabalhar no intraempreendedorismo. Tem que ser do lado de fora, colocando o pé no novo século, colocando o pé na nova civilização. Legal, né? Pô, e sobre a curadoria de ideias e uberização? Você acha que as equipes de telemarketing, por exemplo, podem ser aproveitadas em sua essência e se transformar em fontes de curadorias dentro das empresas? Não, porque quando você estabelece a uberização, você elimina a necessidade da conversa oral. Você vê que no Uber, por exemplo, não tem telemarketing, né? Não tem isso no Airbnb, não tem no Mercado Livre, não tem. Você termina, o telemarketing é o tipo do intermediador que acaba, não tem mais. Então são esses intermediadores que quando você ligava para uma cooperativa de táxi e ficava vendo, esperando 40 minutos, ligando e a telefonista ia ver qual era o táxi que estava perto, tudo acabou. Botou tecnologia, por que acabou? Porque a complexidade não permite o intermediador com essa lentidão, com esse custo. Então você precisa eliminar esse intermediador para que você possa resolver os problemas com mais qualidade, com mais personalização, etc, etc. Nepo, muito obrigada pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Aprendemos muito aqui hoje. Nós criamos este canal exatamente por isso, para aprender com pessoas como você e discutir sobre como a gente pode evoluir no setor de correspondentes bancários. E o que você compartilhou hoje com a gente foi muito enriquecedor. Muito obrigada.